A história que a gente vai mergulhar hoje começa com algo muito básico, o desespero da fome. Mas aos poucos ela se transforma numa jornada incrível sobre lealdade, sobre as escolhas que definem quem a gente é e sobre como a perda pode mudar até o nosso próprio nome. Bom, o cenário da nossa história é uma época de crise. E não é uma guerra nem uma intriga política, não. É algo muito mais primitivo: a fome. A terra que deveria alimentar, de repente, se torna estéril. E isso força uma família a tomar uma decisão que vai mudar absolutamente tudo. E aqui está a primeira grande virada. Diante da fome, uma família escolhe sair, ir para o exílio. Vamos acompanhar essa jornada, que começa com uma esperança de sobrevivência, mas que acaba levando eles para um caminho totalmente inesperado. Então, essa é a família: Elimeleque, a esposa dele, Noemi, e os dois filhos, Malom e Quilion. Eles são de Belém de Judá, um lugar que, olha só que ironia, significa casa do pão. É bem cruel, né? Eles precisando fugir da casa do pão para encontrar comida na terra estrangeira de Moabe. A busca por uma vida melhor leva eles para Moabe, mas o que eles encontram lá, na verdade, não é um refúgio. Os 10 anos seguintes se tornam um período de muito sofrimento e de uma perda imensa, sabe? Muito maior do que a fome que fez eles saírem de casa. Essa linha do tempo mostra como a tragédia foi acontecendo, uma coisa atrás da outra. Primeiro, Noemi perde o marido, o Elimeleque. Os filhos dela se casam com mulheres de lá, Ruth e Orfa, o que até poderia ter sido um recomeço, mas essa esperança é esmagada quando, depois de quase 10 anos, os dois filhos também morrem. Vamos tentar imaginar o tamanho dessa perda. Noemi não está só de luto, ela está completamente desamparada. Naquela cultura, uma viúva sem filhos homens não tinha status, não tinha proteção, não tinha como se sustentar. Ela perdeu tudo, e numa terra que nem era a dela. Então chega a notícia de que a fome em Judá acabou e Noemi decide voltar para casa. Só que isso cria uma encruzilhada, um dilema enorme. O que fazer com as noras dela, Ruth e Orfa? A escolha que ela oferece para elas vai testar os limites da lealdade e do amor de um jeito que ninguém imaginava. Aqui a gente vê o contraste absurdo entre as duas opções. De um lado, Noemi oferece um futuro lógico, seguro para Ruth e Orfa. Voltem para suas famílias, casem de novo, fiquem em paz. Do outro lado, o caminho com ela. Um futuro incerto, amarrado a uma mulher amargurada que se sente amaldiçoada. Ela está basicamente liberando as duas de qualquer obrigação. E é aqui que a gente vê as duas respostas. Orfa faz a escolha racional. Ela chora, se despede e volta para o seu povo. E não há julgamento nisso. Era a decisão mais prática a se fazer. Mas a Ruth se agarra a Noemi. É um ato que desafia toda a lógica e que prepara o terreno para um dos votos mais famosos de toda a história. Mesmo com Noemi insistindo, falando, vai filha, pode ir, Ruth se recusa a sair do lado dela. E as palavras que ela diz em seguida, bom, elas se tornam muito mais do que uma promessa. São uma declaração de compromisso total, que vai redefinir todo o futuro dela. Ela começa com um apelo muito poderoso. É como se ela dissesse, para de tentar me convencer a te deixar. Ela não está em dúvida, entende? A decisão dela já está tomada e nada vai fazer ela mudar de ideia. E aqui vem o coração do voto dela. Isso vai muito além da lealdade pessoal. Ruth está renunciando a tudo o que ela conhece, sua terra, sua cultura, sua religião. Ela está se assimilando completamente ao mundo de Noemi. O seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. É uma transformação total. E ela fecha com a promessa final, um juramento solene. Ela está dizendo que esse laço não é temporário, é para a vida toda. E nem a morte vai quebrar isso, porque ela planeja ser enterrada na mesma terra que Noemi. É um voto de lealdade absoluta. Vendo essa determinação toda da Ruth, Noemi cede. As duas viajam juntas e finalmente chegam a Belém. Mas essa volta para casa não é uma celebração, não. É um momento carregado de dor e do peso de uma década inteira de perdas. A reação da cidade inteira mostra o quanto ela mudou. O pessoal mal a reconhece. A mulher que foi embora há 10 anos não é a mesma que voltou. O sofrimento marcou ela tão profundamente que a própria identidade dela parece outra. Para a gente entender o peso da resposta dela, a gente precisa olhar o significado do nome. Noemi quer dizer agradável ou minha delícia. Mas a vida dela foi tudo menos isso, e ela está prestes a rejeitar o próprio nome. E essa declaração é chocante.
Ela rejeita o nome que recebeu quando nasceu e adota um novo, Mara, que significa amarga. Ela está ali na frente de todo mundo, se redefinindo pela sua dor e culpando diretamente o divino por todo o seu sofrimento. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Ela partiu com o marido e 2 filhos, ela partiu cheia. E voltou sem nenhum deles, voltou vazia. Essa sensação de vazio é o centro da dor dela nesse momento de retorno. E então, bem no finalzinho dessa cena de dor, a história nos dá um detalhe que parece sutil, mas que é muito poderoso. No meio de toda essa amargura, de todo esse vazio, elas chegam em Belém bem no comecinho da colheita da cevada. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Depois de uma jornada marcada pela fome, pela perda, a história termina com um campo pronto para ser colhido. O que a abundância pode significar para uma mulher que se sente completamente vazia? Essa pequena luz de esperança sugere que talvez, para Mara, a amarga, e Ruth, a leal, este não seja o fim da história, mas sim um novo começo.